repito sempre a frase de Hobbes, de que a primeira razão para a existência do Estado é o medo da morte. Pois o nosso Estado falha ao permitir que as pessoas morram sem assistência também. Esse é outro problema. Morram sem que o aparato de segurança as defenda. Pior, morra sem que as leis as defendam como deviam. Eu apresentei aqui um projeto de lei de auxílio às vítimas, porque a nossa Constituição assegura até uma pensão para aqueles que estão presos e recebem, mas as vítimas, elas não têm outra coisa senão o esquecimento e, às vezes, nem os recursos da família para enterrá-las. Então, esse projeto foi apresentado, aprovado pelo Senado, e há 7 anos ele está na Câmara dos Deputados sem ser votado. O projeto cria o Fundo de Auxílio às Vítimas, existente em muitos e muitos países do mundo inteiro. Eu vou agora também fazer um destaque, que eu antecipei um pouco o discurso, dos países mais populosos do mundo, Índia e China, que têm índices inferiores aos dos Estados Unidos, que também demonstra o seguinte, que não é o regime político que, na realidade, tem esse problema. Ele está ocorrendo, e lá os índices são baixíssimos. Uma evidência de que, nos países com baixa taxa de homicídios, a repressão, a punição dos crimes é diferente. A regra é que eles tenham prisão perpétua, vedada no Brasil como por cláusula pétrea. Não estou defendendo a pena de morte, nem estou defendendo a prisão perpétua. Eu estou apenas dizendo que, na realidade, não há no Brasil a consciência de que, ao matar uma pessoa, você também está morrendo, porque está sendo condenado a também destinar a sua vida inteira a pagar o crime que você cometeu. Não há essa consciência no país. Ela desapareceu. Mata-se como se fosse uma banalidade. E a televisão nos oferece diariamente este exemplo. Vemos as pessoas criminosas que saem e, às vezes, com uma cara que estão dando uma cara de desprezo para a sociedade. E também para as famílias das vítimas, que às vezes assistem esses julgamentos. Entre nós, o normal é que o assassino se defenda em liberdade. Mesmo se for réu confesso. Entre nós, a pena de homicídio vai de 6 a 20 anos, podendo haver progressão para regime aberto com 1/6 da pena. O homicídio simples não é crime hediondo. Muitos nós colocamos aqui como crime hediondo, mas não colocamos matar uma pessoa como crime hediondo. Não existe. Ninguém se sensibiliza. Tirar a vida de alguém é menos grave do que cometer crime de entorpecentes ou fazer qualquer outra violação. Ainda outro dia eu vi uma senhora que faleceu, condenada a 98 anos de prisão, porque ela, na realidade, ela tinha cometido crimes de contrabando e outros que foram arrolados. Mas os crimes de morte, nós vamos ver que aqui as nossas penas são dessa natureza. Qualquer que seja a condenação, por exemplo, o nosso Código diz que ela não deve passar aos 30 anos, ele cumpre todas as... Se tem uma pena mesmo de 70, que às vezes são dadas para impressionar, mas a nossa legislação diz que aos 30 anos ela desaparece. E se reduz a pena de quem é condenado por crimes múltiplos. Aqui nós vamos ver um dado. Hoje a pena de homicídio simples é de 6 a 20 anos. Com progressão para regime aberto com 1/6 da pena. Com a pena mínima se solta com 1 ano de prisão, com a pena máxima com 3 anos e 4 meses de prisão. Isso é possível, com a progressão que é feita pela nossa lei. Então, uma legislação leniente como esta é, na realidade, uma coisa para se desprezar,
quando na realidade nós todo dia nos preocupamos com os outros crimes e divulgamos e queremos aqueles que têm notícia maior no jornal, mas nos esquecemos da vida humana, que é a maior tragédia nacional com os números que estão sendo divulgados. É certo que o nosso sistema penal trata o preso de uma forma desumana. O nosso sistema carcerário é realmente desumano e constituiu-se hoje numa universidade do crime, em vez de ser aquilo que os filósofos pensadores das prisões era de reabilitação, quando todos outros nós sabemos que isso é negado pela medicina e isso hoje não existe, não funciona, a não ser uma teoria que é repetida, porque é obrigatoriedade dos criminalistas de repetirem. Também sobre a execução penal, com a progressão de penas, a amplitude da prisão aberta e do livramento condicional, tenho uma visão negativa, pois creio que sua forma atual, infelizmente, não contribui, como eu acabo de dizer, para a reintegração do criminoso à sociedade, mas, ao contrário, para colocar na rua criminosos não remidos, sem sombra de arrependimento e em plena atividade. O autor de um crime hediondo ter quase a mesma progressão da pena que os responsáveis pelos crimes menos graves, me parece uma anomalia. O resultado da nossa política penal mais branda, que é muito defendida, não é menos crime, mas o exemplo é que é mais crime. Dados recentes do Conselho Nacional do Ministério Público mostram que ainda existe no Brasil, aproximadamente 115.378 inquéritos policiais não concluídos pelo crime de homicídio, o que é uma demonstração capaz da impunidade a que assistimos. E sabemos também que apenas 1 em cada 10 homicídios é objeto de denúncia. E nós não nos sensibilizamos, não há uma revolta nacional contra isso. Ninguém se dedica, ninguém se sensibiliza. Uma ideia ainda mais nítida da impunidade no Brasil se tem quando se compara 1.090.000 assassinatos nos últimos 30 anos com o número de presos por homicídio, que é somente de 23 mil no universo carcerário de 500 mil. Outro aspecto a merecer a atenção, como eu disse, é a leniência com que a lei trata dos responsáveis por acidentes de trânsito com vítimas fatais. Esse é outro problema que a população hoje está se preocupando, começa a se preocupar. É que realmente pessoas absolutamente irresponsáveis, embriagadas, matam e é considerado crime doloso. Quer dizer, aquele que tem uma pena pequena e que com a progressão ela pode até ser transformada em plena de serviços prestados. Nem de prisão ele é. E, no entretanto, cada vez mais, com a quantidade de automóveis, com o problema de trânsito nas cidades e nas rodovias brasileiras, ele é mais grave e nós continuamos a tratá-lo dessa maneira. Assim, eu não quero só fazer uma denúncia, eu quero também trazer uma contribuição. Mais uma vez, porque já fiz, como eu disse, há 30 anos ele trata deste assunto. E vou dizer por que trato. O aumento, estou apresentando o projeto de lei, o aumento da pena de crime de homicídio simples, que não pode ficar de 20 anos e que a pessoa pode cumprir em 1 ano e 6 meses. Do mesmo modo, propusemos a elevação da pena do crime de homicídio culposo, previsto no artigo 121. Ele deve ser mais alto do que realmente as penas previstas ali. Como são questões técnicas que estão expostas aqui, eu vou apenas dar conhecimento à casa do que elas tratam. Tratamos ainda com o mesmo rigor o crime de homicídio, como eu disse, na condução de veículo automotor. Com o desdobramento lógico
promovemos também ajustes nos crimes de lesão corporal seguidos de morte. Do ponto de vista processual, e aí eu vejo o professor Aloysio Nunes, que conhece o assunto, e já da outra vez recebi dele apoio, sensibilizado também por isso. Em caso de flagrante, por crime de lesão corporal seguida de morte, em caso de crime de homicídio ou de latrocínio, o juiz é obrigado necessariamente a decretar a prisão preventiva, impedindo a implicação de isoladas medidas cautelares não restritivas à liberdade. Então, estabelecer isso, quem mata no Brasil não pode se defender solto, ele tem que ficar preso, sabendo que ele extinguiu uma vida, mas que a sua também está extinta. Passa a ter. Enquanto não se criar essa consciência, eu acho que não adianta nós pregarmos no vazio o que aqui estamos falando. Isso é uma coisa que os nossos juízes, também eu estou apresentando aqui no conjunto das medidas que eu discuti com alguns experts, como nós poderíamos evitar essas coisas que eu acho que de onde vem. Assim, é o que eu acabo de dizer, que se não caso de flagrante de homicídio ou latrocínio, a prisão será necessariamente convertida em preventiva. Não esperar somente que seja preso em flagrante. Na fase da pronúncia também, e no momento da sentença condenatória, o juiz deverá necessariamente renovar o decreto de prisão preventiva com fundamento na ofensa pública. Calculem que no Brasil ocorre o seguinte: agora nós passamos a lei da ficha limpa, em que a pessoa que é condenada não precisa passar em julgado. Basta que um tribunal colegiado condene. A pessoa, então, fica politicamente morta. Mas, no caso de homicídio, é diferente. Para que ele seja considerado como reincidente, é preciso que ele tenha sido condenado e o crime transitado em julgado. Não dá para que a gente possa pensar nisto no nosso país? Também eu já disse aqui, o crime de homicídio culposo nós vamos tratar com mais rigor. Nos crimes hediondos também, obrigar prisão preventiva, aumentar os parâmetros da progressão do regime do livramento condicional, evitando isso que nós estamos vendo no Brasil. E, finalmente, pode passar adiante, benefício da lei de execução penal, eles sejam calculados com base na soma de todas as penas impostas na condenação, e não somente aquelas que o Código determina como pena máxima e pena mínima, como ocorre hoje. Finalmente, apresentamos a nova e mais segura referência normativa para a caracterização do dolo eventual nos casos de homicídio praticado na direção de veículo automotor. Apresento também, nesse projeto, a justificação da presente proposta legislativa, que é preciso fazer uma última ressalva, é que jamais ignoramos a circunstância de que o enfrentamento à violência requer medidas de assistência social, de saúde pública e de apoio familiar. Não vamos negar que também a parte social ela tem que entrar no problema da violência. Estamos persuadidos, porém, ao mesmo tempo, de que a legislação brasileira não pode banalizar, como vem ocorrendo, o crime que é considerado o mais grave em todas as legislações do mundo civilizado. Acreditamos, pois, que as alterações legislativas que estou propondo e estou encaminhando à mesa, elas oferecem algumas respostas à extrema gravidade do crime de homicídio, afinando-se com aquele princípio constitucional que deve informar todos os demais, que é a dignidade da pessoa humana. Estas são propostas simples, pontuais e objetivas. É evidente, porém, que o esforço deve ser feito não somente pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário,
pelo Poder Executivo e também pela sociedade como um todo, principalmente pelos meios de comunicação. A quem, neste momento, eu acho que devo fazer um apelo para que eles abracem essa causa da dignidade da vida humana, para conscientizar esse país que matar não é uma coisa de banal, que não se pode comparar o crime de homicídio a qualquer crime, nem se pode colocar outros acima deste maior crime que pode existir na humanidade. E vou agora terminar dizendo justamente por que eu tenho me sensibilizado por esta causa. Por quê? Como nasceu isso? Que eu concluo, pergunto, mas por que cresceu a violência? Cada um deve ter sua teoria. Eu posso estar errado, mas o que eu penso é que isto nasceu, esses 30 anos corresponde justamente à Lei Fleury. O que foi a Lei Fleury? Era um delegado arbitrário que no tempo do regime militar ele cometeu as maiores atrocidades em São Paulo. E um juiz levou à frente o seu processo e ele foi condenado. Pois bem, para que ele não fosse para a cadeia, a legislação que existia no Brasil, que o criminoso de morte não podia se defender solto, foi feita uma lei chamada Lei Fleury, modificando e permitindo que então o criminoso de morte pudesse se defender solto. A partir daí, eu fui um dos que levantei a minha voz, apresentei projeto de lei acabando com essa chamada Lei Fleury e lutei na Constituinte para que nós não permitíssemos que a doutrina da Lei Fleury ela continuasse em nossa Constituição. Infelizmente, um grupo grande de advogados no país inteiro, criminalistas, eles defenderam esse ponto de vista que, afinal, foi vitorioso na Constituição. E corresponde a esse tempo, que vem a esses 30 anos que sobe, cada vez mais esse fato que nós temos no Brasil do criminoso de morte poder defender-se solto. Então, há uma correlação, não pode deixar de ter uma correlação entre uma coisa e outra. Por que, se pergunta, nesses 30 anos houve essa explosão? E eu acho que realmente ela decorre desse fato, que nós podemos aqui no Congresso, que nós podemos mobilizar o país imediatamente para que acabe-se com isso. A rotina da impunidade, então ela fica divulgada. E por isso mesmo é que nós devemos ter a consciência de que nós podemos dar a nossa contribuição. É o que eu estou procurando fazer, já na minha idade, mas sem abandonar a crença que dessas causas eu tenho a obrigação de defendê-las, como tenho sido coerente. Vários discursos meus aqui têm sido feitos nesse sentido. O último em outubro do ano passado. E agora, com esses números, eu fiquei estarrecido e cada vez mais convencido de que a Lei Fleury foi que deflagrou todo esse processo que fez com que no Brasil se mate à vontade, sem ter responsabilidade, nem a consciência de que se está acabando com o destino humano de uma pessoa que não terá mais direito a viver, que a graça da vida maior de todas que Deus deu a cada um de nós, que não terá mais direito a sonhar, que não terá mais direito à felicidade, e só terá direito ao silêncio e ao esquecimento da morte.